Salve moçada, tudo bem com vocês? Wilson da Franco Invest para mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar do Fiagro OIAG11, tá? Esse daqui é pedido do inscrito aí, tá? Então dá uma olhada no relatório gerencial e dá uma olhada geral nos indicadores desse Fiagro aqui, beleza? Então, o seu valor atual aí R$ 7,65, uma mínima aí de 6,05 e máxima de, então tá nas máximas aí, ó, 7,65. Dividend yield aí bem interessante, né? 15,75% e tem se valorizado aí nos últimos, vamos dizer, nos últimos meses aí, né? O mercado como um todo aí deu uma respirada aí, tanto nos fundos imobiliários quanto nos fiagros. E olha que a gente está na taxa de juros, né? No ponto mais alto da Selic aí, mas que nem a gente fala, né? No mercado você tem que se antecipar os movimentos, tá? Valor patrimonial aqui 9,84, um patrimônio de 88 milhões, então é um fiagro pequeno, tá, galera? Ele lembra um pouco o Decra aqui, né? O Decra eu acho que tá com mais ou menos isso também, né? 65 milhões, se eu não me engano. PVP dele extremamente descontado, tá, galera? 0,78. Lembrando aí que o valor, digamos que justo, né? Seria de 1 e ele tá aqui 0,78. Então, o mercado que está avaliando ele e eu pagando por ele, 69 milhões. Número de cotistas, 12 mil e pouquinho, tá? Tem poucos cotistas também. Liquidez média diária também, outro ponto de atenção, é baixa também, tá? 131 mil só. E rendimento médio mensal aí 10 centavos e meio, mais ou menos, aí nos últimos 24 meses. O último rendimento dele, os últimos aqui, tem sido 10 centavos e meio, se eu não me engano, tá? 10 centavos e meio. Ele não divulgou ainda o rendimento de julho, tá? Eu não me recordo se esse fundo aqui, esse Fiagro, teve algum problema com inadimplência e tal, mas olhando o histórico aqui de rendimentos, não parece que ele teve algum problema não, tá? Com alguns devedores, né, que a gente viu vários casos aí de Fiagros que tiveram problemas, tal, né? E esse aparentemente aí não teve, tá? Vamos dar uma olhada aqui no seu relatório gerencial aqui, relativo aqui a maio, né, 2025. Vamos ver o que eles destacam aqui. Então, o ticker dele é a OIAG11 e tal, investe em CRA, CRIs também, né, tudo relacionado a imóveis rurais ou cadeias produtivas do agronegócio, e investe também em cotas em FDICs, tá, galera? Então, direitos creditórios aí do setor agrícola. Data de constituição 2022, o que ele busca aqui? Objetivo do fundo CDI mais 2%, tá, galera? Se ele atingir isso, ele tem uma taxa de performance bem alta, 20%, que o CDI mais 2. Taxa de administração um pouquinho alta também, 1,10. A gente vê o SNAC, por exemplo, que tem 0,85, se eu não me engano, né? Então, uma taxa um pouquinho puxada aqui, né? 1,10, tá? O que mais que eles destacam aqui? Principais números do fundo, dividendo aqui 10,5, dividendo anualizado 16,8, últimos 12 meses 16%, tem uma boa reserva acumulada aqui, tá? 7 centavos, 7,6 aqui, né? Taxa média da carteira que está alocada aí, CDI mais 3, então o CDI aí está próximo a 15%, né? Mais 3, mais quase 4% aqui, né? Quase 19%, né? Uma boa taxa aí. Duration da carteira 17 meses e meio, mais ou menos. Patrimônio a gente já viu. O restante das coisas aqui a gente já viu também. Notas da equipe da gestão. Eles fizeram aqui, durante o mês de maio, aqui, a aquisição da cotas, um FDIC aqui, tá, galera? Direito creditórios aqui, do agronegócio, totalizando aqui 4,8 milhões em cotas mezanino. Aqui é uma intermediária, né? Não é a mais segura nem a pior, né? E 3,6 milhões de cotas sêniores. Essas são mais seguras, elas que recebem antes, tá? Então a mezanino ali fica no meio termo. CDI mais 6, ó, aqui a gente já pode ver, né? Como a cota mezanino não é tão segura como a sênior, porque ela tem um prêmio aqui de CDI mais 6, um prêmio bem alto, né? E a cota sênior aqui tem um prêmio aqui de CDI mais 2,5. Então esse fundo também, a exemplo do Decra,
faz tempo também que ele tem algum caixa, um bom volume de caixa aqui, né? É meio paradão, né? Faltando investir. E agora aí, aqui ele já investiu, então, 4, 7, quase 8 milhões, né? 5, uns 8 milhões aqui nesse FDIC, tá? Então, ainda bem que fez um bom investimento aí. E boas taxas, né, galera? E ele vendeu parte aqui das cotas do PLCR, PLCA, né? Uma cota aqui do cotas de Fiagro, né? O montante aqui baixo, tá? 75 mil só. A alocação em ativos-alvo ficou então 88,6% do PL, tá? Em comparação 82,2%. Então, como a gente vê, né? Ele estava com a alocação baixa, ainda tá, né? Então, isso explica um pouco porque o rendimento também não está tão elevado, né? Nesse prêmio que ele tem, né? De CDI mais 3 e alguma coisa, né? A alocação da carteira, era para ele estar pagando aí os 12 centavos frouxo, né, galera? 11, 12, dada ao CDI alto, IPCA alto, né? Eu acho que ele nem tem ativo ao IPCA, é mais CDI, tá? Então, era para ele estar pagando algo mais próximo aí a 12 centavos. E ele está pagando 10 centavos e meio devido a essa falta de maior alocação aí do seu patrimônio líquido, tá, galera? Então, ele tem aí 10 milhões em caixa, né, por um fundo de 88 milhões, né? 10 milhões é bastante coisa. E com uma taxa Selic nessas alturas, né, podia estar com um prêmio bom aí, remunerando bem bom esse capital. Mas provavelmente aí, não sei, a gestão talvez não tenha encontrado uma boa relação risco-retorno aí para investir, porque a gente sabe também que o agro não está fácil, né, galera? O fundo gerou um bom resultado esse mês, aí, 15,9, quase 16 centavos, distribuiu 10,5, né? Então teve uma boa reserva aí de 7,6 aí. Vamos lá, o que mais que eles destacam aqui? Então aqui a DRE do fundo teve um ganho de capital aí, provavelmente da venda daquele Fiagro, né? O restante ali são a remuneração das CRAs, das CRIs, cotas de fundo, aí tem as taxas aqui e a reserva. Aqui ele explica um pouco por que o aumento das despesas nesse mês, teve um imposto de renda sobre o ganho de capital e também cobrança anual das taxas regulatórias da CVM. Então, as despesas já devem cair no próximo mês aí, tá? O aumento da receita deve ser ao pagamento de juros semestral, tá? Do ponto rural FDIC. Então, é normal esse fundo aqui oscilar bastante as receitas, porque tem vários pagamentos trimestrais, alguns semestrais. Então, essa reserva que ele fez, ele vai queimando ali ao longo dos meses que ele não tem tantos recebimentos, né? Então, por exemplo, esse Fiagro aqui paga semestralmente. Então, tem outros que pagam trimestralmente. Então, é normal ali essa receita oscilar, tá? Então, é importante ter essa reserva. Então, a composição da receita e tal, essa aqui a gente pode passar, tá? O que mais que eles destacam aqui? Histórico da distribuição, então aumentou aqui 10 centavos para 10 centavos e meio. As reservas também aumentaram bem agora, né? O que mais que eles destacam? Evolução da cota patrimonial, então o PVP aqui extremamente descontado, né, galera? Mas o PL aqui está se mantendo ali. Número de cotistas se mantém próximo a 13 mil cotistas, mais ou menos, tá? Não oscila muito esse valor aí, esse número de cotistas do fundo, tá? Até teve um aumento de número de cotistas. E aqui a composição da carteira dele, tá? 45% aqui são CRAs, tem alguma concentraçãozinha aqui na UISA, tá? O maior setor que eles investem aqui é sucro energético, tá? Tem algumas taxas altas, tem outras mais baixas. Tem alguns nomes aqui não tão bons, mas tem outros nomes interessantes aqui e tal, bons nomes, né? Bons devedores, por exemplo, a Jales ali, né? Então, uma carteira ok, digamos assim, não tem dado problema tal, né? É isso que importa, né, galera? Tem CRIs aqui 8,3 também, tá? Taxas altas, né? CDI mais 5, CDI mais 6. E daí tem aqui os FDICs aqui e algumas cotas de Fiagro complementando aqui, tá? O que mais que eles destacam aqui? Então o setor a gente já viu aqui, né? A maior
Parté, suco energético, 15% aqui. Aqui é região do Brasil aí. E aqui as garantias e um pouco mais detalhado aqui os ativos. Então tem alguns ativos aqui que não tem garantias, tá, galera? Ou são garantias meio fracas, tá? Então tem que ficar um pouco, um ponto de atenção nessa questão aqui, tá? Mas é bom que não tem tantas concentrações e tal, e que nem eu falei, né? Até agora, pelo que eu lembro, assim, esse Fiagro não apresentou problemas, tá, galera? Então era isso, trouxemos aí um resumo aí, uma análise aí do Fiagro OIAG 11, tá, galera? Então pode ser uma pimentinha aí dentro da carteira do investidor. É um fundo pequeno, né, que nem eu falei, tem que tomar cuidado com a liquidez, cuidado com as garantias ali dentro da carteira desse fundo, e tem a questão também do caixa, né? Então ele teria que investir logo esse caixa aí para aumentar os rendimentos do fundo, porque dada a taxa Selic nessas alturas, né, já era para ele estar pagando um valor mais alto, né? Até não vi aqui, eu acho que é tudo CDI, tá? Que ele investe. É atrelado ao CDI 100% aqui, tá? 100% atrelado ao CDI. Então era para ele estar capturando aí um resultado bem mais alto. Beleza, galera? Então, hoje era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, comentar o que vocês acham desse Fiagro aí, OIAG11, beleza? Se teve alguma coisa aqui para adicionar, agregar aí, para ajudar os outros aí, comenta aí, beleza? Abraço, fique com Deus, galera.